Olá, tá começando o 38º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, a Bia Kunze também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, ouvintes? Eu tirei uma semaninha de folga, gravei o último episódio semana passada, descansei, voltei ontem, então eu tô me inteirando com o que tá acontecendo no mundo agora, tá? Peço já desculpa pra vocês aí. Se tem alguém que merecia descansar, Bia, era você, viu? Ah, tava precisando. Mas eu consegui ainda testar algumas coisinhas, a gente vai falar aqui ao longo do episódio hoje, tá? Boa, agora a gente tava conversando rapidinho aqui antes da gravação e aparentemente você virou a porta-voz, ou pelo menos a pessoa de direcionamento de mensagem de casos de estudos de pessoas acima de 20 anos passando por problemas na sala de aula. Pois é. O pessoal deve ter acompanhado aí o viral daquelas 3 meninas estudantes de biomedicina, por sinal, numa faculdade particular de Bauru. O vídeo viralizou porque elas basicamente zombavam da colega que tinha 40 anos, né? Ah, tem que se aposentar, devia estar aposentada, não deve nem saber o que é o Google. E claro, esse vídeo viralizou. Eu sei que eu estava de férias, meu WhatsApp bombou, meu Telegram bombou, eu recebi esse vídeo adoidadamente. Tava eu tranquilona na beira da praia, comendo um pastel, e tava na televisão falando dessas meninas. Eu falei, caramba, o negócio ficou sério mesmo, hein? Então, muita gente lembrou de mim, porque eu também sou uma estudante aí de mais de 40 anos que tá nos bancos da graduação novamente. Não dá para dizer que não tem uma certa discriminação de estudantes mais velhos, e não tô falando isso por mim. Meus outros colegas mais velhos, né, a gente sempre sentava e discutia esse tipo de coisa. Alguns não seguraram ainda o rojão, acabaram desistindo e falaram, ó, o negócio é ir para uma particular noturna, onde o pessoal, inclusive os professores, têm mais consideração pela gente. Então, essa discussão existe, tá? Tem uma discriminação, ainda que não seja do jeito que as meninas fizeram, com vídeos, zombando. Aquilo lá foi uma escrotidão imensa, né? Mas tem. Só que eu quero deixar o recado para vocês aqui, que isso não deve ser impeditivo para realizar o seu sonho de voltar a estudar, se aperfeiçoar. A dinâmica do mundo hoje exige que a gente esteja sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas, se aperfeiçoando. E tá mais fácil realmente hoje cursar uma faculdade, fazer uma nova graduação ou fazer a primeira graduação. Tá fácil estudar também hoje com recursos digitais, com auxílio da internet, coisas que 20, 30 anos atrás só quem cursava boas escolas, aqueles cursinhos de elite, conseguiria fazer um curso superior. Então, não deem bola para esse tipo de coisa, não tenho planos de desistir por causa disso. Inclusive, antes de eu viajar, eu estava muito, muito mal, porque um colega meu passou por coisas muito piores. Eu estou tendo que dar um apoio para ele, inclusive, porque ele está meio perdido. É negro, estrangeiro, então tem racismo, tem xenofobia. Então eu já estava tendo que lidar com essa situação com ele, né, que me deixou muito abalada. Estou tendo que orientar ele. Pelo fato, acho que de eu ser mais velha, talvez, e por eu... sei lá, eu acho que eu acolho melhor as pessoas. Muita gente me procura em privado para desabafar e pedir conselhos para algumas coisas, né? E eu sempre dou essa abertura para as pessoas. Então, não é uma coisa... claro, mexe com a gente, mas não é uma coisa que vai ser motivo para desistir, tá? E eu não quero que vocês aí, que estão motivados a estudar, fazer uma graduação nova, uma primeira graduação, estudar línguas, aprender programação. Nossa, isso é outra coisa que me procuram muito, Marcos. Gente que quer aprender programação depois dos 30, 40, 50 anos. Não tem idade para isso. E para você ser desenvolvedor, você pode... você não depende necessariamente de ir para um banco escolar para uma graduação presencial. Você pode estudar online, ou por EAD, ou fazendo cursos nas milhares de plataformas que existem hoje, qualquer linguagem de programação, design, praticamente tudo que é ligado à TI, dá para você estudar numa boa, basta você ter um dispositivo, uma conexão à internet, e o resto depende tudo da sua boa vontade, do seu empenho.
Então, não desanimem com esse tipo de coisa, tá? Babaca vai aparecer na vida da gente, seja qual for a circunstância, e a gente tem que ter jogo de cintura para contornar tudo isso. Boa, você respondeu lá no começo de perguntar se você tinha passado por alguma situação assim. Tudo bem que isso depende de você, como bem colocou, ter pessoas babacas do outro lado pra causar elas, né? Mas ainda assim. Passei por algumas situações assim, não de ser esculachada, mas não vou entrar em detalhes porque eu já resolvi e lidei com isso com jogo de cintura, né? Mas como eu disse, tem essas situações, mas a gente, como eu disse, a gente não pode se abalar, porque idiotice tem praticamente qualquer área, qualquer época da vida a gente vai encontrar. Então, não vale a pena se preocupar, não. Tem que seguir em frente. Beleza. Então vou começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E você comentou, né? Pediu pra galera mandar como é que lida com isso de criança, aplicativo, horário de uso, rede social e Verdade. etc. E o Douglas Brede Rosa falou que tem 36 anos, tem uma filha de 6 e em casa eles sempre mantiveram uma rotina bem regrada. Ela dorme todo dia às 8h30 para acordar às 6 da manhã. E com relação a telas, ela fica o dia inteiro na escola, onde não tem acesso a telas. Então, em casa, depois de jantar, eles acabam deixando ela assistir alguma coisa, ou na Disney, ou na Netflix, por exemplo. Eles têm um celular antigo que raramente ela pega, então, até o momento, a TV é a tela principal dela. Muito bom, Douglas. Adorei o seu feedback. E o Thiago também ele mandou um feedback um pouco mais comprido, mas que eu acho que vale a pena ler inteiro, porque também... E assim, eu vou fazer eu devia ter feito esse disclaimer antes, já, mas fazer agora. Cada um tem o seu esquema, o seu contexto, o seu método de lidar com como que vai criar e educar as crianças, né? Eu lembro que logo que eu comecei a escrever para o blog do iPhone, teve algum aplicativo, alguma situação em que eu lembro que os comentários viraram meio campo de guerra, assim, de pessoas dando pitacos de como é que tem que criar as outras crianças dos outros. Assim, cada um tem o seu contexto, né? Mas dito isso, o Thiago Bernardo comentou que ele tem 2 meninos de 3 e 6 anos que ele procura manter fora das redes, inclusive evitando de postar foto dos meninos no próprio perfil. Ele comentou que nunca consegue privar totalmente da tela, porque a tela virou a chupeta aí do século XXI, mas ele controla e impõe o uso ali de restrições, né? O Safari, por exemplo, tem bloqueio super amplo, ele monitora também o histórico lá, direto ali pela parte de controle parental e etc. O YouTube também só a versão Kids, e ele vai bloqueando coisas que ele acha que não são adequadas para as crianças assistirem nesse momento, nesse contexto. Ele falou que, sobre tempo, já usou ferramentas de tempo de uso do iOS para bloquear o device automaticamente, né, depois de um tempo de uso, mas ele percebeu que o seguinte, né, o tablet por vezes ficava largado em cima da mesa, com a tela ligada, contando o tempo de uso, ele tinha que depois liberar manualmente, mediante choro e súplica. Então ele acabou optando pelo controle old school, com o velho, guarda isso, menino, mas apertando a vigilância sobre o uso. Ele falou que horário de dormir, a criançada dorme das 7h30 às 8 da noite, né, mais ou menos ali dependendo do dia, quando termina as tarefas do colégio, tem uma rotina, né, para seguir, para ir desacelerando mesmo. Então, reduz a luz, vai pro quarto, higiene, pijama, deita, cobre, oração, música na Alexa, pronto, dorme. E que ele já viu, por exemplo, na escola lá, que os meninos vão, que tem criança que fica acordada até as 2, 3 da manhã e chega, claro, destruída aí no dia seguinte na escola de manhã, né? E eu lembro, ele comentou do YouTube Kids, no comecinho desse ano, que eu estive lá no Canadá com a Larissa, e a gente foi visitar lá os sobrinhos dela, e eles estavam sem acesso ao YouTube, né? Tem um pouquinho mais velho, e um que é bem novinho, né? Ainda tem pouquíssimo contato com coisas digitais, mas o mais velho está começando, tem, sei lá, seus 8 anos, e talvez um pouco menos. E aí tava sem YouTube. E aí um dia ele tava lá, né, nessa sessão de choro e súplica também, queria YouTube, e o pai falou, não, da última vez que acho que era o YouTube Kids, inclusive, eu cheguei no quarto e estava vendo lá, Peppa Pig em russo metralhando todo mundo. Não vai ter YouTube não sei o que lá, eu falei, nossa. Peppa Pig em russo metralhando todo mundo. Então tá, desafios que eu não sabia até hoje que existiam, né? Pois é. Eu não gosto de dar palpite em como as pessoas criam seus filhos. Acho que isso já tem demais nas redes sociais, inclusive, né? Todo mundo quer policiar todo mundo, é impressionante. Mas a gente sempre vai dar dicas aqui, a gente sempre quer o melhor para os filhos, né? Então a gente vai dar sempre dicas aqui,
bom uso das telas, criança precisa ter regras, né? Isso é básico, porque a própria vida adulta dela vai ser posteriormente gerida com regras, então é importante ter contato com isso desde cedo. E a gente avisa, né? Ó, o TikTok faz isso, cuidado com a rede tal, esses desafios, eu sempre falo, é menor de idade, é responsabilidade dos pais, então vocês têm que sim acompanhar de perto o que eles estão acessando, né? Desafio do desodorante, desafio de não sei o quê, já teve muitas mortes por causa disso, então tem que olhar de perto sim o que as crianças acessam, né? Então a gente vai continuar falando sobre isso aqui, orientando, dando dicas de segurança. Nós temos também patrocinadores aí que também dão esse auxílio aí aos nossos ouvintes, então a gente sempre vai bater nessa tecla que segurança, regras, equilíbrio é o mais importante na nossa vida e na vida da nossa família. Isso aí. Agora vamos para o segundo assunto de follow-up aqui, que é sobre o que você comentou do Lemeno na semana passada. Eu sei que você também tem novas impressões aí para dar a respeito disso, que você foi maturando nessa última semana. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho aqui para agradecer a AlphaCode, que está patrocinando mais uma vez o Área de Trabalho com um desconto para você que tem uma empresa, um produto, um serviço ou uma ideia e tem que fazer ou atualizar o seu aplicativo. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, uma empresa, um projeto, um serviço que precisa fazer o aplicativo, ou que já tem um aplicativo, mas que faz tempo que não atualiza, meio enrolado hoje em dia para atualizar, tem um monte de API nova bacana no iOS e no Android também, você pode resolver isso com a AlphaCode com um desconto só porque você escuta aqui o Área de Trabalho. Então, para fazer o seu aplicativo, resolver de vez essa sua pendência aí, que eu sei que fazer aplicativo as pessoas pensam um tempão em fazer até a hora de começar mesmo, fazer enrolado. Então, com a AlphaCode não é enrolado e tem desconto, mas você tem que acessar o endereço alphacode.com.br, alphacode.com.br, pega o contato deles, conversa com eles, explica a sua necessidade, comenta que escuta o Área de Trabalho e pronto, você resolve, olha que alívio, você resolve o seu aplicativo com a AlphaCode com desconto porque você escuta o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Agradeço ao AlphaCode por acreditar no nosso trabalho e digo para vocês, estamos falando de crianças, de segurança, tá aí um nicho que ainda merece ser muito explorado, já que crianças estão cada vez mais conectadas e os pais estão cada vez mais atentos a isso. Eu acredito que tem um gap aí que a gente pode melhorar desenvolvendo aplicações novas para esse público. E vocês podem contar com a AlphaCode para isso. Boa. Agora, vamos lá. Você, antes da gente começar a gravar, você me deu um rápido spoiler de que você fez uma mudança aí no seu uso do Lemeno em relação ao seu review da semana passada. O que rolou? Exatamente. Eu basicamente deixei YouTube e Instagram do Lemeno. Instagram porque eu não acesso mais, mas como eu disse, tem algumas contas que só tem Instagram, então às vezes tem informações interessantes que eu gostaria de acompanhar, então eu coloco lá no feed. YouTube, coloquei os canais que têm menos atualizações, porque obviamente os que têm maiores atualizações, eles estão toda hora ali na sua timeline, né? Então aqueles canais que eu gosto mais, mas que postam de vez em quando, é interessante colocar num leitor de RSS como o Lemeno, digamos assim. E o Twitter eu decidi tirar, porque eu cheguei à conclusão que Twitter para mim é conversas, né? E muitas das fontes que eu coloquei do Twitter, que eu coloquei no Lemeno, retweetam, comentam, então às vezes você perde o fio da meada porque você não tem a conversa inteira ali na sua timeline. Então são contas às vezes muito boas que postam papers, coisas interessantes, mas que conversam bastante com as pessoas. E como o Twitter é a rede que eu mais uso e eu já tenho as listas muito bem organizadas, eu decidi deixar o Twitter fora do Lemeno. E está funcionando muito bem agora com YouTube e Instagram apenas. Essa foi a modificação básica que eu fiz. E a gente teve alguns feedbacks também. Muita gente veio me falar que é legal,
que lembrou o Google Reader, o saudoso Google Reader. Basicamente é isso mesmo. Acho que dá pra gente definir o Lemeno como um Google Reader de redes sociais. Boa. Você comentou sobre o Twitter. Eu, desde o fim do ano passado, até desloguei das contas. Eu, no máximo, antes da gente gravar aqui, eu acesso direto o seu perfil, não estando logado mesmo, pra ver se tem alguma coisa que a gente pode pensar e comentar aqui no comecinho do episódio. Mas isso é curiosidade mesmo, porque é o que eu vejo por aí, que às vezes sai do ar, tem coisa que para de funcionar. Pra você tá funcionando ainda, ou você tem pego uma coisinha ou outra que tá meio quebrada? Sim, não é pra bater no Elon Musk, eu só quero entender mesmo como é que tá o uso, porque, enfim, eu sei que você ainda tá usando bastante. Não, às vezes acontece de você responder e o tweet não ir, dar umas baleiadas, como se dizia antigamente, né? Mas é coisa que toda rede social tá sujeita a passar, então também não é nada grave. Beleza. Então vamos voltar pro Lemeno, matou minha curiosidade. Obrigado. O Fabiano Castelo falou que ele curtiu muito até, como você comentou, né? Que lembrou o saudoso Google Reader. E ele comentou que tá procurando alguma coisa assim para mensagens diretas, que ele não passa nenhum tempo zapeando rede social, então acaba perdendo mensagem direta para ele lá no Facebook, no Instagram, né? No Messenger, né? E mesmo no Twitter. E até perguntou, né? Se a gente conhece alguma plataforma que consiga agregar todas essas mensagens num lugar só, porque o sonho de consumo dele é que isso aparecesse, por exemplo, junto dos e-mails. Olha, Fabiano, eu fiquei pensando nisso e quem achar, por favor, indique, porque ia ser um espetáculo. Eu ia adorar. Eu respondo muitas pessoas nas redes sociais, né? E eu lembrei que há muito, mas muito tempo atrás, muito mesmo, o Microsoft Outlook, do tempo que eu usava o Windows ainda, ou seja, isso foi antes de 2005, se eu não me engano, ele tinha incorporado ali um leitor de RSS. Acho que os mais antigos vão lembrar disso. Então você tinha o inbox do seu e-mail, você tinha um inbox de RSS também. Era fantástico isso, né? A gente não tinha redes sociais, né? Isso é bem antes do Orkut, mas existia o Yahoo Grupos. Então você não precisava necessariamente acessar o Yahoo Grupos pelo navegador, você poderia receber as mensagens por e-mail e a gente organizava tudo por pastas. Ou seja, a gente tinha um agregador para tudo dentro do Outlook. Eu ia adorar ter um inbox para e-mail, mensagens diretas de redes sociais. Nossa, ia ser fabuloso. Assim como aqueles agregadores de instant messengers que existiam anos atrás. Eu gostava muito do Trillian. Tinha lá o Facebook Messenger, tinha Google Talk, tinha MSN, ICQ, etc, etc, etc. Então, faz parte do nosso passado, aí, então é natural que a gente tenha um pouco de saudades, e eu não sei, aliás, eu até sei, eu acho que as empresas não têm interesse em colocar uma API que permita que isso seja possível, porque aí vai tirar as pessoas da plataforma, e eles querem que as pessoas fiquem lá o máximo de tempo possível consumindo os conteúdos, os anúncios, engajando com outras contas. E claro, se você colocar um inbox externo para mensagens diretas, isso não vai acontecer, né? Exatamente, acho que esse é o principal ponto, né? Não é que ninguém nunca pensou nisso, que é difícil de fazer. As empresas não disponibilizam os ganchos para o aplicativo ir lá e conectar e entregar essa informação justamente por isso. E é um caminho que a gente viu algumas vezes acontecer, não só com mensageiros, mas de aplicativos sociais em geral, né? Primeiro é tudo meio interoperável, porque o que você quer é que as pessoas passem a usar o seu aplicativo, então você faz de tudo para que elas façam isso. A hora que cria esse hábito, e conforme o negócio vai maturando, precisa começar a rentabilizar de algum jeito, geralmente rede social é veiculação de anúncios, você precisa que as pessoas estejam lá para ver o anúncio. Então você fecha, a pessoa tem que ir até o seu aplicativo, e aí vira isso, né? Cada um meio no seu quadrado ali, sem ninguém conversar com ninguém, o que é uma pena, né? Você tem, por exemplo... eu tava dando uma espiada aqui, tem o Adium, que é o que eu usava lá nos primórdios quando eu comprei o primeiro Mac. Foi, é verdade. Lembra do patinho, que a hora que tá fechado o aplicativo, ele tá com o olho fechado, super bonitinho, né? Usei, o meu primeiro Mac foi o Mac branquinho, aquele... Lembra dele? O MacBook branquinho? Exato, acho que era. E um dos softwares um dos primeiros que eu coloquei nele, que eu adorava, era justamente o Adium. Muito boa lembrança.
E aí eu tava dando uma espiada no site e eles têm. Eles se conectam. Até uma coisa, vou puxar que o Rambo comentou, né? Sobre os protocolos de mensagem. Então os aplicativos que tem XMPP, IRC e etc. se conectam, mas Isso. tá meio desatualizado, né? Tem Google Talk, que eu nem sei se já existe, ou se ainda existe, ou se existe de novo, né? Que o Google muda de ideia de aplicativo a cada semana, mas tem Uhum. ICQ, tem o logo do Twitter, tem umas outras redes. Enfim, né? Novel Groupwise, Gadu Gadu, deve ser de países específicos. Mas é isso, né? Você vê o próprio Facebook, que há um tempão tinha o Messenger dentro do aplicativo principal do Facebook. Aí eles resolveram separar isso, o Messenger virou um aplicativo separado. As pessoas aparentemente estão usando o Messenger com uma frequência tão menor agora do que antes, que eles vão voltar com o Messenger para dentro do aplicativo do Facebook para, né, empurrar ali, tentar voltar, criar o hábito das pessoas voltarem a conversar por lá. Então, os aplicativos acabam sendo mais uma ferramenta de manter mesmo a pessoa dentro do ambiente para aí sim conseguir rentabilizar essa pessoa, o que é uma pena. Né? Uma contrapartida disso é você ter, por exemplo, a iniciativa do Google, que quer que o iMessage vire interoperável com as mensagens RCS do Google, né, que é basicamente o iMessage do Android, um protocolo que eles fizeram meio global com as operadoras e etc. E tem algumas iniciativas na Europa também, salvo engano, também sobre interoperação entre mensageiros. Então pode ser que lá na frente as empresas sejam obrigadas, de uma certa forma, a disponibilizar um pouco mais de abertura e quem sabe pinte um aplicativo desse que consiga integrar mensagem direta de tudo, já que a ideia, o objetivo final é que a comunicação seja um protocolo. O veículo que você vai escolher para mandar mensagem para a pessoa do outro lado é meio irrelevante porque ela vai receber a mensagem de qualquer jeito. Se manda pelo Twitter, ela recebe pelo Facebook Messenger, manda pelo Instagram, recebe pelo iMessage, sei lá. Não sei como é que É. tecnicamente vai funcionar. Essa é a ideia do pessoal que está querendo legislar isso aí. Então, quem sabe, lá na frente, né, no área de trabalho 300, a gente fala, Fabiano Castelo, um follow-old aqui para você. Agora tem um aplicativo tal que resolve isso, né? Mas por enquanto não tem, né? É. O Facebook tem o WhatsApp, né? Que é o grande canivete suíço deles, então acho que é natural Uhum. que o Messenger tenha perdido um pouco o protagonismo, né? Porque as próprias pessoas associam conversa ao WhatsApp. Então não faz muito Sim. sentido usar o Facebook. Até porque, por serem da mesma empresa, o Facebook está sempre sugerindo para as plataformas: você tem o fulano no WhatsApp, tá aqui ele no Facebook também, e vice-versa, né? Então é Uhum. natural que esses contatos aí já estejam presentes nas duas plataformas. Mas se alguém Sim. aí, um ouvinte do área de trabalho, descobrir uma brecha que permita que se crie um agregador de mensagens diretas em redes sociais, aciona o pessoal da Alpha Code aí, faz um app e conta pra gente que a gente vai adorar saber. Boa. Agora vamos lá, esse já é um follow-up barra review, né? Porque o que aconteceu foi, na última semana, a Caroline mandou pra gente, avisou pra gente que o GoodNotes, que há um tempão tá disponível só pro iOS, tá em beta para Android também, finalmente tá disponível para dispositivos, aparentemente, por enquanto só Galaxy Tabs, e você, que teve um tempinho nas suas merecidíssimas férias, né? Para Uhum. testar o GoodNotes no Android, trouxe É, aqui suas impressões. Então sou todo ouvidos, Bia. eu não resisti porque eu conheço o GoodNotes para iOS, ele realmente é muito bom, muito completo. Eu acho que é uma das melhores soluções de anotações e PDFs, para quem estuda mesmo, né? Para o iOS. E quando veio o aviso que ele estaria disponível para Android, eu fiquei curiosa, baixei o beta e testei. Mas eu preciso falar para vocês que ele ainda está bem incipiente, tá? Tem poucas ferramentas, as básicas estão lá. Anotações, highlights, deixar formas retas, né? Fazer aquele quadradinho perfeitinho, que é uma coisa que todo mundo gosta. Ferramentas de compartilhamento, organização, você pode criar notebooks, pode adicionar PDFs, organizar por pastas, por cadernos, e acabou por aí. Então, se a gente está falando de Android, eu posso dizer para vocês que o Samsung Notes está anos-luz à frente do GoodNotes para Android, mas o GoodNotes
Está disponível para todo mundo que tem Android, enquanto Samsung Notes é exclusivo da Samsung. Então, se você está buscando uma ferramenta de anotações, eu acho que ainda está no beta. Eu não sei se o beta ainda está aberto, se vocês vão conseguir baixar. Eu sugiro que vocês procurem lá no site do GoodNotes, tem o link direto para download. Ao invés de entrar na Google Play, talvez não apareça para vocês. Mas indo pelo site do GoodNotes, lá tem um link para quem quiser testar o beta. E vale a pena acompanhar como é que isso vai se desenvolver. Porque ele já é muito bom para iOS, eu acho que ele vai ficar excelente para Android. E para quem está no ecossistema da Samsung, é melhor ficar no Samsung Notes mesmo, por enquanto. Boa, eu tô dando uma espiada aqui no site, é claro que eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio. Neste momento, enquanto estamos gravando, ainda está aberto o acesso ao beta. Ele está disponível só para tablets da Samsung que tenham pelo menos 8 polegadas e 3 GB de espaço, né, para você poder instalar. Então, aqui tem o download de Android Beta, então, nesse momento está disponível. Como você comentou, né? Pela Play Store, só então vai ter Samsung? Por enquanto, pelo menos, só para Samsung. Bom, então matou o que eu falei. Pois é, mas a Xiaomi tem tablet com... matou o que eu falei. Porque muita gente que tem os tablets da Xiaomi, que aliás tem alguns modelos muito bons, com caneta, inclusive, e esse pessoal sempre fala, poxa, eu não tenho o Samsung Notes e tal, né? Então, para esses... Eu recomendava alguns outros, como, por exemplo, Note Shelf, tenho... esqueci o nome do outro, faz tanto tempo que eu não uso. Mas não são tão bons, tão completos quanto o GoodNotes. Acho que o Note Shelf ainda é o melhorzinho desses que a gente tem para Android. Poxa, mas ia fazer muita falta um GoodNotes. Mas eu espero que isso seja só uma limitação do beta. Claro, posteriormente, certamente. Qualquer sim, tablet sim. com caneta, então eu acho que isso é temporário. Mas quem puder, teste, que vale bastante a pena conhecer. Sim, eles, dá pra ver, né, a história deles, né, eles apareceram, tá na 5ª versão, né, então o GoodNotes 5, pelo menos no caso lá do iOS, foram maturando, foram crescendo, conseguindo destaque, foram eleitos no ano passado, por exemplo, o melhor aplicativo do ano para iPad. Então, assim, eles conseguiram chegar conquistaram, ganharam a Copa do Mundo no iOS, agora chegou a hora, dá para expandir para Android e fazer, primeiro, né, estão só nesse, um beta, aparentemente está tudo de graça, então, por exemplo, no caso do iOS, ele funciona com uma compra única, que custa R$50, ou então, tem uma outra compra que é de planejamento estudantil, que custa R$75, ou então você compra coisas específicas, né? Um caderno pautado com quadradinho, com pontinho e etc. Ou então você faz isso aí de fazer essa compra única. Então, por enquanto, no Android está tudo disponível, a galera vai ajudar a desenvolver, e aí, quando eles lançarem oficialmente, eu acho que ele deve ser lançado oficialmente para tablet Samsung, e aí tá funcionando beleza? Tá. Por quê? Provavelmente Samsung é a empresa que tem o maior market share de tablets Android, né? Tudo bem que varia um pouco de país para país, mas se você pegar o mercado de telefones, por exemplo, a Samsung há muito tempo está sempre em primeiro lugar se você somar as vendas globais, né? Então, isso já ataca direto o mercado que tem a maior quantidade de pessoas e depois, na hora que estiver bem estabelecido, aí eles vão começar a adaptar para Xiaomi, para Huawei, para etc, etc, etc. Então, acho que faz sentido esse caminho aí. Então, a hora que eles lançarem oficialmente, aí sim, né, vai ter essas funcionalidades pagas que me parece que, né, faz sentido comprar essa versão completa, já que é uma compra única, não é assinatura, não é nada assim. Nesse momento, né, vai saber se vai lançar assinatura quando for para Android, mas eu dei uma fuçada também, e ele tem uma coisa bacana que é o seguinte, né, você tem um período, quando você resolve assinar, um período de, acho que é de uma semana, de teste completo do Notes inteiro, com tudo destravado já, para você ver se vai funcionar no seu dia a dia, se as ferramentas são o que você precisa, etc. Aí sim, na hora de passou uma semana lá, você confirma que você quer mesmo essa compra, que eu acho que é o jeito mais bacana, mais, não sei, mais justo, né, de você... especialmente uma compra única, que não é barata, né? A pessoa testa e aí vê se vale a pena fazer o compromisso ou não. Ele tem ferramentas muito bacanas. Tem uma que eu não me lembro de ter visto ainda, que é um campo de digitação aumentado
Você faz o campo de digitação Isso. pequenininho, Aham. né? E aí você, pra caneta especialmente, tem um maior embaixo, você escreve a caneta grandão, ele escreve pequenininho ali em cima. Achei super bacana isso aí. Isso é bacana porque você sempre pode dar o pinch e ampliar, escrever com uma letra grande, né? Nem todo mundo tem uma acuidade visual boa, né? Mas às Uhum. vezes você quer só a área que você está escrevendo grande para você ver todo o contexto ali, todas as informações que você tem na folha que você já adicionou menorzinho e só o que você está escrevendo um pouco maior para você poder enxergar bem. Então é bem legal isso e até onde eu sei isso é exclusivo do GoodNotes. Eu não vi em nenhum outro aplicativo. O Uhum. NoteShelf É. é o segundo, eu acho que é muito bom também para iOS, mas para Android acho que ele é o melhor. Ele inclusive também tem essa opção de você comprar folhas, né, com pautas diferentes. Tem até pauta musical, né, para quem gosta Uhum. de estudar música, de criar partituras. Então tem muitas folhas diferentes, capas diferentes, é, várias outras customizações para suas anotações, e é tudo pago, né? Esses Uhum. softwares, aliás, são todos pagos, né? Como você já falou, Marcos, mas valem muito a pena porque eles são muito bons. E se você está usando iOS, você tem também o Notability, que é muito bom. Sim. O Liquid Text, eu sempre sugiro ele aqui, ele não é de anotações, mas ele é muito bom para PDFs. Então, se você pegar um aplicativo de anotações como o GoodNotes ou o NoteShelf, você vai estar muito bem suprido também, somado ao Liquid Text. Você vai ter dois ecossistemas maravilhosos que dá para fazer praticamente tudo relacionado a estudos. Uhum. Ele tem toda essa parte de customização das canetas, né? Se você quer ela muito grossa, Uhum. muito fina, o esquema de caneta. Me veio bolígrafo na cabeça, esferográfica, né? Ou então É. a coisa mais de Marca-texto, caligrafia, de importante. pena. Marca-texto, né? Com aquele efeito até meio aquarela, de você passar por cima duas vezes e ficar mais grosso onde você está passando. Mais grosso não, mais escuro, né? Onde você está passando. Então, Uhum. isso é uma coisa bacana. A borracha dele também é uma coisa interessante, porque você faz uns rabiscos. Aí tem três tipos de borracha. A borracha de precisão, né? Você vai só fazer um ajuste ali, um desenho, Isso. especialmente se você estiver fazendo. Eu vou errar os nomes que eu estou puxando da memória, mas borracha de sequência. Então você vai aos pouquinhos deletando um segmento ali, ou a borracha completa que você só toca numa forma, num rabisco que você tenha feito, e tira todo o rabisco de uma vez. Então Sim. são coisinhas que vão ajudando nesse acabamento, né? Mas que eu gostei muito dessa ideia dele, da possibilidade dele de você poder importar o seu próprio papel pautado, porque aí ele fica Uhum. 100% customizável, né? Você faz lá um PDF, faz, sei lá onde, no Photoshop, uma imagem, importa ali e beleza, né? Então isso aumenta muito ali a customização, o que é uma coisa bacana. E ele tem flashcards também, o que é interessante, né? Para estudo, especialmente para ajudar, você vai colocando lá, né? Ele tem a parte da frente e a do verso, Isso. quer dizer, um em cima do outro ali quando você está cadastrando, né? Mas é bacana para estudo, né? Você põe a pergunta e a resposta e vai montando o seu deck Tem carta de memória em português? Como é que chama flashcard em português? Tem esse termo? Cartão de estudo? Boa pergunta. É fichas, eu acho, né? Tá, O pessoal boa, chama pode ser, de fichas. fichas. Né? Fichas pautadas, né? Quem sabe manda pra gente coloca como follow-up na semana que vem. E, enfim, a organização dele é super bacana, né? Eu só recomendo também que vocês prestem atenção às ferramentas de backup de todos esses aplicativos, porque obviamente Uhum, vocês vão querer que suas notas fiquem guardadas, né? sim. Então, não sei como é que está o sincronismo do GoodNotes com o Apple, com a nuvem da Apple, né? Mas eu percebi que no Android ainda não tem nuvem melhor que a da Samsung. É realmente muito rápido. Eu percebo que eu estou fazendo as alterações ali nas minhas anotações no tablet e no mesmo momento o meu Galaxy Note 8, né, que tem ali o Samsung Notes também, e eu também uso a caneta nele, é praticamente em tempo real as alterações. É impressionante como a nuvem da Samsung é eficiente. Vocês não vão perceber isso nos outros, né? Ainda mais usando nuvens de terceiros, como a nuvem do Google, OneDrive, Dropbox, entre outros, né? Mas a nuvem da Uhum. Samsung, com dispositivos da Samsung, no ambiente do Samsung Notes, é em tempo real, gente.
é fabuloso. Boa, eu tô dando uma espiada enquanto eu estava comentando isso sobre backup específico. Do GoodNotes você consegue fazer backup do Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Ele tem backup automático também pro iCloud, né? E certamente imagino que vai ter também alguma coisa mais nativa assim para Android, porque não é todo mundo que vai adivinhar ou que vai chegar lá para customizar, porque vai querer salvar Dropbox, tem que ser uma coisa meio automática para não perder nada, né? Comigo eu testei aqui, mas eu nem prefiro falar muito porque eu criei 2 ou 3 notas, coloquei 2 PDFs, então o backup é rapidinho mesmo, enquanto o aplicativo não tem muita coisa, mas conforme vai acumulando, aí que o bicho pega, aí a gente tem que ver se a nuvem realmente é veloz do jeito que a gente quer, né? Né? E de compartilhamento tem, você exporta para PDF, exporta em vários formatos, e tem eu não sei, eu não tô acostumado a usar aplicativos assim, por exemplo, para fazer apresentações, palestra, nada desse tipo, mas ele tem um modo de apresentação que eu achei bacana, que você tá usando lá o Apple Pencil, por exemplo, por cima ali da tela ali, da parte que você tá mostrando, você pode fazer aparecer uma bolinha só por cima para você indicar alguma coisa, ou você fazer uns rabiscos por cima que só ficam lá por um tempinho. Você faz um risco, você vê aqui, né, sei lá, alguma coisa assim, segura na tela, esse aqui fica escrito em vermelho, com destaque, tirou o dedo da tela, some esse aqui e volta a aparecer só o slide puro que você tinha colocado ali por baixo. Eu achei interessante esse modo de apresentação meio... Às vezes é útil, né? Então, né, não é exatamente interativo, mas ainda assim um jeito complementar bacana que pode ajudar, dependendo do tema que estiver sendo apresentado ali. E a parte enfim, já está disponível parte de customização, de você fazer as pastas e os cadernos, etc. Você conseguiu dar uma espiada nisso? Já? Já. Consegui customizar. Não tem ainda a parte de gravações de voz, inclusive no GoodNotes para iOS você consegue, enquanto, por exemplo, você está assistindo uma palestra, uma aula, você está ali tomando notas e você pode gravar também a palestra vinculada às notas. Inclusive, o áudio é sincronizado com o stream, digamos assim, streamline da sua escrita cursiva, né? Então, se você quer pular para um determinado trecho que você anotou, deixa eu ver o que o palestrante falou nesse ponto aqui. Você só toca ali com a caneta e o áudio pula diretamente para aquele trecho. E isso o Samsung Notes tem também, e é bem legal. Algumas coisas eu gravo e eu não escuto todo o áudio novamente, mas às vezes eu anotei algumas coisas ali que não dei muito detalhamento e eu acabei esquecendo. Eu posso tocar ali e escutar o que foi falado naquele momento e recordar o que foi dito. Isso é muito poderoso, né? Porque eu, quando tô, sei lá, gravando, a gente tá gravando aqui agora, você tá comentando alguma coisa, eu tô tendo aqui um outro pensamento, anoto uma coisa rapidinho aqui pra comentar daqui a pouco e beleza. A hora que a gente for editar, conforme eu for escutando o que você tá falando, eu vou passar pelo mesmo processo de raciocínio que eu passei enquanto a gente tava gravando aqui, só que se fosse inédito, né? É curioso que vem a mesma ideia no mesmo contexto, então... E quando eu tô depois escutando, sei lá, correndo, que depois eu escuto hora de trabalho como ouvinte também, vem a mesma coisa, né? Você vai argumentando, eu vou formulando um pensamento, daqui a pouco eu falo, olha, é verdade, eu acabei falando isso mesmo. Então, você voltar a escutar, escrever, fazer o que você estava fazendo e vendo as suas anotações é muito poderoso, porque essas coisas encaixam muito mais rápido, eu acho, mas consolida melhor na cabeça, né? Então, um jeito, acho que até para estudar, principalmente, pode ser um jeito bem bacana de fixar a informação. Né? Sabe aquele professor que é uma metralhadora giratória? Nossa, para isso essa função é muito boa. Ele fala, você tenta pegar o fio da meada ali, não entendi. Aí você anota algumas coisas, mas se você vai revisar aquilo uma semana, um mês depois, você fica perdidão, né? Então, é interessante isso. Lembrando que isso deixa as notas bem pesadas, tá? Tinha bastante gravação. Eu falei que eu fiz aquela limpa no meu Samsung Notes, agora nas férias, arquivei bastante coisa. Eu tinha bastante áudio. Então as notas ficam bem pesadas e fiquem espertos aí com a quantidade de memória que você tem nos aparelhos de vocês, tá? Sim, talvez por isso eles estejam, por enquanto, limitando o acesso ao beta no Android para quem tem pelo menos 3 GB de espaço, que deve ser justamente para você poder... já, estou vendo aqui no Reddit, eu achei o pessoal falando que, assim, em média, cada arquivo pesa 50 mega. Então, mas tem alguém falando, tô com um PDF aqui que tá pesando 350 mega, mas vai saber o tamanho do PDF que tem, etc, né? Então tem que ficar ligado nisso aí sim, 350... porque...
É um não vai ser PDFzão leve, mesmo. Tipo, 100 né? páginas pra cima, né? Uhum. Então. Alguém falando, o meu tá com meio giga, alguém sabe por quê? Então, é beta, né, gente? Vamos lá, vamos... Vamos lá, calma. Mas isso, E uma última coisa que eu achei poderosa que eu quero falar sobre ele também, que eu também vim testando, é sobre o reconhecimento de escrita para busca e etc. Que eu sei que é uma coisa, por exemplo, que é super poderosa e que você usa muito, né? No Evernote, que é o seu segundo cérebro, né? Então, no GoodNotes também tem uma coisa parecida que parece, inclusive, busca em escrita cursiva, o que é uma coisa bem bacana. Isso é legal. Bom, então a gente vai deixar aqui mais uma vez, vou deixar na descrição o link para quem quiser instalar o beta, se ele estiver aberto ainda, mas acho que a chance é grande dele estar aberto ainda, caso você tenha um tablet da Samsung. E quem instalar, quem mexer, comenta com a gente como é que está ficando esse beta no Android, para a gente poder trazer isso aqui também e ajudar o pessoal até para decidir se a hora que for lançar oficialmente, por exemplo, se vale a pena ou não comprar para usar no Android, se está com paridade 100% de funções do iOS e etc. Dito isso, vamos aqui para uma pergunta que chegou. A área de trabalho responde. A parte que você que está escutando, você pode mandar uma pergunta para a gente responder no finalzinho do episódio. E chegou a pergunta do Alessandro Camilo, que é mais voltada para a Bia, né, para organização e etc. Mas antes de fazer a pergunta e, claro, escutar a resposta, vamos ao segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a Sotes Telecom. Ela é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os ramais e ter acesso também às métricas das ligações da sua equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, ela oferece um link dedicado de fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Para fazer isso, você acessa o site sotes.com.br, sothis.com.br, ou fala com eles pelo Instagram, pelo Facebook também no @SotesTelecom, comenta que escuta o área de trabalho e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo também do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Hoje nós temos muitas empresas que, basicamente, o coração da empresa é comunicação. Então, você ter todos os ramais PABX disponíveis de uma forma online, simples, super acessível, é muito importante. E também nós estamos vendo uma profusão aí de podcasts, de lives, então empresas que são escolas, que também dão treinamento. É bem interessante você ter uma empresa como a Sotes oferecendo essa solução. Muito obrigada por patrocinar o área de trabalho. Muito obrigado. E vamos lá, Alessandro Camilo falou, Bia, qual que é o seu sistema de organização para equilibrar a faculdade, que não é fácil, trabalhos, palestras e dividir o tempo com a família? Ele comentou que ele falou, o MVC Mendes, como o que ele vê, parece ser bem sistemático, sou mesmo. Acredito que não tenha muita alteração no fluxo, não tem. Mas no seu caso, Bia, como é que seria para delimitar tempo para cada coisa? Tem algum critério? Ele falou que o contexto dele é o seguinte, né, para entender um pouco. Ele faz ou tenta aproveitar o doutorado, tenta ter tempo para a família, que muitas vezes depende dele, né, e da esposa dele também, para coisas rotineiras. Tem 3 idosos lá acima de 70 anos, um cunhado que teve um acidente cerebrovascular também, que eles estão auxiliando, um afilhado, uma sobrinha, fora o trabalho como professor na universidade. Ele falou que não sobra tempo, sempre tem um incêndio todo dia, né, cada 24 horas, então ele quer saber se tem alguma dica para administrar o tempo e focar no que é possível. Então vamos lá, primeiro, como é que você delimita o seu tempo para cada coisa, qual é o seu critério, e depois que sugestão você dá aqui para ele também conseguir fazer isso ou equilibrar melhor cada um dos pratos aí que estão no ar. Eu gosto muito de organizar o meu tempo por janelas, por blocos de tempo. E eu seleciono, por exemplo, terça-feira,
A manhã de terça é dedicada à hora de trabalho. À tarde de terça eu tenho aulas. Quarta-feira o dia inteiro, segunda-feira o dia inteiro eu estou em home office. Então eu coloco as tarefas daquele dia baseada no contexto que eu tô, né? E é importante que você dê uma folga também, não faça uma programação muito apertada, justamente porque tem esses incêndios que você tem que apagar, né? Então eu tô aqui gravando área de trabalho numa manhã de terça-feira, tipo 10 da manhã eu já tô livre, mas eu não marco coisa logo em seguida, eu marco só pro período da tarde, justamente para eu ter uma folga no final da manhã, porque as contingências aparecem e a gente tem que resolver. Senão você vai enlouquecer se você fizer janelinhas de trabalho muito apertadinhas. Então, se organize por contexto e dê uma folga aí também nas suas janelas para você ter tempo para resolver as emergências. Basicamente é isso. Eu uso uma mistura aí de o calendário da Microsoft com o calendário do Google. Eu uso o próprio calendário da Samsung, aqui o aplicativo de calendário da Samsung. Uso o Todoist para as tarefas, para o grosso das tarefas. O Evernote para as tarefas que envolvem leitura, que daí eu coloco já o material que eu tenho que ler dentro do Evernote e coloco um timerzinho lá, um lembrete, um alerta, né? Assim eu tenho um controle de tudo que eu tenho que ler numa lista só, né? Facilita bastante. Então, se você trabalha você tem muito material para ler, para analisar, para processar, é importante você ter uma lista de tarefas específica só disso. E é isso. Família também tem o meu tempo livre aqui, eu tento conciliar as minhas folgas. Separo também o dia da semana que é mais folgado. Eu tenho esse privilégio, né, de não ter não ter um horário fechado para trabalhar, eu posso organizar, então eu posso me dar o luxo às vezes de reservar uma quarta ou quinta-feira o dia inteiro para fazer outras coisas e compensar depois trabalhando no sábado ou no domingo. Então, basicamente é isso, viu, Alessandro? É uma dúvida que eu tenho, e isso eu sei que é uma coisa que as pessoas têm que lidar com isso com diferentes níveis de seriedade e pressa ao longo do dia. Você tem, sei lá, 4 coisas para fazer. Apareceu um imprevisto, resolveu, ocupou o tempo de uma delas. Você ainda tem que fazer isso hoje, sabe? Porque teve o tempo ocupado. Você vai acomodando isso e como é que você equilibra essa que está atrasada com as outras 3, por exemplo? Você vai atrasando meio em cascata, você tenta encontrar uma para passar para amanhã, por exemplo, acomoda, como é que é? Ai. Cada caso é um caso, claro, Quando né? Mas ainda assim... em cascata, eu enlouqueço. Então, eu acho que você tem que evitar ao máximo acúmulo em cascata. Então, às vezes eu tenho que faltar uma aula para isso não acontecer, eu acabo faltando a aula. Não tem jeito. Evitem acúmulo de coisas em cascata, porque isso vai te levar a uma exaustão extrema. Eu já tive burnout por causa disso. Então, tem que ser meio assertivo às vezes. Diga não, mude o horário do compromisso. Se às vezes é uma aula que você tem que faltar, claro que o professor não pode faltar aula, né? Mas se você estuda e vai ter que faltar uma aula, às vezes é melhor que você falte e pegue esse conteúdo posteriormente, o que não é difícil, visto que hoje se usa muito Zoom, Teams, Google Meet, então às vezes muitas coisas ficam gravadas, o professor fornece slides, PDFs, é fácil de você conseguir esse assunto. Então, evite ao máximo o efeito cascata, o acúmulo em cascata. Sim, porque também tem uma coisa, e eu sinto isso quando as coisas acumulam em cascata pra cá, que a inércia para começar a resolver é muito maior, né? O peso dessas coisas vai acumulando também, e começa a enrolar do jeito que você fala, cara, por onde eu vou comer? É tanta coisa, putz, vou fazer outra coisa. Isso é enlouquecedor. Você resolve, então, né? E aí isso nunca sai da cabeça, fica sempre em buffer ali, um pedacinho desse processo rodando na cabeça, e mesmo na hora que era pra você estar descansando, você não descansa, ou você está se ocupando com outra coisa, e está ocupado em dobro, né? Você está se ocupando com essa outra coisa, mas também tem esse processinho lá, fala, putz, tem que fazer isso que está acumulado com esse outro, mas para fazer os dois tem que fazer um outro antes, aí tem que esperar uma... Então isso vai virando essa bola de neve mesmo, né? Então, um jeito de operacionalizar isso, não deixar acumular... Eu já perdi as contas de quantos fins de semana eu sacrifiquei por isso, porque acumulou tanta coisa que não deu para fazer.
E eu fico assim, ai, que bom que eu tenho sábado e domingo. Pois é, era pra eu estar descansando sábado e domingo. Sim, Quando chega um feriadão, meu Deus do céu, nossa, que bom que vai ter um feriadão, vou poder estudar e trabalhar. Não. Ué, foi você aqui no começo do episódio. Não, tirei férias, fui lá, descansei, usei o Good Notes. Falei, pô, então você trabalhou, né? Mas aí é diferente, mas ainda assim, a gente não consegue desligar, né? Foi divertidinho, foi um trabalho divertidinho, não teve grandes coisas, assim. O Lemeno também, eu mexi lá por diversão mesmo, né? Eu acessei pouco rede social nesses dias, mas eu acessei um pouquinho e acabei aproveitando para tirar o Twitter de lá, mas foi coisa pouca mesmo, nos momentos mais de ócio possível, né? Agora, é inevitável que às vezes a gente tem que sacrificar lazer para dar conta de... Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, você sacrifica o lazer, sim. E eu fiz uma promessa para mim mesma que esse semestre eu vou pegar menos matérias para eu poder ser mais assídua na academia, que eu realmente esse ano, esse último semestre, eu não fui para academia, eu tive que desistir porque eu não estava dando conta. Só que a gente não pode, né? Eu tenho um problema de saúde e eu falei, não, daqui a pouco não adianta eu estudar tanto porque uma Bia morta não vai ser biomédica, né? Então... Bia morta não serve para nada. Então, deixa para lá e vamos cuidar da saúde primeiro. 100%. Prometo para vocês, e vocês ouvintes podem me cobrar, tá? Eu vou pegar pouca matéria esse semestre, vou equilibrar melhor com o trabalho e vou incluir uma rotina de atividade física. Eu vou tentar pelo menos 4 vezes por semana, no mínimo. Prometo pra vocês, tá? Legal, boa. E é bom que você pode ajudar até ir documentando e vendo que aplicativos, quais sistemas você consegue usar para fazer isso encaixar bem no dia a dia. A gente pode explorar isso por aqui. Não tenha dúvidas. Vou compartilhar tudo com vocês aqui. Maravilha. Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/38 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, claro, como sempre, agradecer à Sotes Telecom e ao Facode pelo patrocínio do podcast, como sempre também a vocês que escutam, vocês que avaliam, especialmente, gente, vocês que recomendam o Área de Trabalho para a galera poder saber que o podcast existe, poder conhecer, experimentar um episódio, ver se foi útil, com sorte voltar a assinar e continuar acompanhando aqui a gente. Então, muito obrigado a quem já ajuda o Área de Trabalho a chegar para mais pessoas aí semanalmente. E, claro, também obrigado a você, Bia, por ajudar a gente a ter uma vida mais produtiva nesta semana, para quem tem o Galaxy Tab com o Good Notes aí, para usar esse beta do Android. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam e, claro, os nossos ouvintes que estão sempre participando, mandando dicas, sugestões, comentários. Eu leio, respondo todo mundo. Então, vocês já sabem, podem me contatar no Twitter, @garotasemfio, ou então no Telegram, no @biacunze. E lá vocês podem pedir também para mim os links dos grupos que no momento estão privados, né? O Mundo Sem Fio, o Produtividade Móvel e o meu canal também. Muito bem. Eu sou MVC Mendes no Mastodon e no Instagram também. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, que é um podcast que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também para o ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Olá, tá começando... Já comecei errado.